Bom, hoje eu quero falar para vocês qual é a habilidade que te permite faturar alto com automações, e eu vou falar sobre as 4 formas de faturar alto com automações, como deixar claro o valor de uma automação para o cliente, como falar o que o cliente precisa ouvir, só que de forma honesta, como saber se posicionar como referência para que o cliente escolha você e não outra pessoa, e como vender mais para um mesmo cliente. E eu vou te contar tudo isso com base na minha experiência aí que eu já tenho vendendo automações por conta própria, ensinando outras pessoas a vender automações e vendo alunos meus faturando de 5, 10, 20 e até 40 mil reais vendendo automações, certo? Então vamos começar aqui. Inclusive, se você quer uma automação minha, o link para pedir um orçamento vai estar aqui na descrição, chamado Orçamento de Bot ou Automações. É só pedir lá que nós iremos te atender, certo? Então vamos lá. Quais são as 4 formas de você faturar alto com automações? E lembrando, pessoal, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve para continuar recebendo esse tipo de conteúdo aqui toda semana de graça, beleza? Então, as 4 formas que eu diria que você tem para ganhar com automações, para faturar alto. Primeiro, claro, é freelancer, tá? Que é aqui onde você tem a maior chance de ganhar em uma única tacada só um valor alto de freelancer. E não só de freelancer, né? Você pode ganhar de forma recorrente, eu vou falar sobre isso também. Aumento de salário, tá? Aumento de salário ou promoção, você poderia chamar isso aqui de promoção também. Eu já tive vários alunos que, ao aplicar automações na sua empresa e aqueles alunos que sabiam exatamente como deixar claro o valor de automação, conseguiram aumentos de 300, 400, 500, R$ 1.000, R$ 2.000, já conseguiram promoções, tá? E até mesmo mudança de cargo, que é o que eu já vi acontecer também, pessoas saindo de áreas mais operacionais e indo para áreas de tecnologia, porque elas aprenderam a automatizar processos com Python comigo, certo? Então, para mim, as 4 formas principais são essas, e eu quero falar aqui agora sobre uma questão que se aplica independente se você está trabalhando com freelancer ou se você está trabalhando na sua empresa e quer conseguir um aumento porque você conseguiu automatizar processos. Porque o que eu mais vejo, pessoal, é o pessoal automatizando um monte de coisa no trabalho, deixando o chefe dele podre de rico, mas ele não tem coragem de ir lá e pedir um aumento, ele não tem coragem de se apresentar como uma pessoa que soluciona problemas, e ele vai lá, ele automatiza um monte de coisa, e o que ele ganha em retorno? Mais trabalho. Então, eu não quero que você seja essa pessoa, né? Não cometa esse erro gravíssimo, porque você quer ter um retorno financeiro daquele esforço que você teve para criar uma automação, certo? Então, como você faz para deixar claro o valor de uma automação, tá? Eu tenho uma planilha aqui que eu disponibilizo para os meus alunos, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que ela funciona e você pode aplicar aí o conceito aí, né? Por conta própria, tá? Toda pessoa trabalha no Brasil em média 40 a 44 horas, tá? Vamos dizer que a pessoa trabalha 40 horas. O primeiro ponto que você tem que entender é qual é o salário daquela pessoa, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, como deixar claro o valor de uma automação. Primeiro você tem que descobrir isso aqui, ó, salário da pessoa que irá automatizar o trabalho dela, quantas horas ela gasta naquela tarefa, e basicamente é isso. Você tem que saber essas 2 informações, tá? O salário da pessoa e quantas horas ela gasta naquela tarefa. Por que disso? Bom, vamos supor que você está automatizando a tarefa de um contador, tá? Que é uma das pessoas que a gente mais automatiza aqui tarefas na empresa. E vamos supor que aquele contador ganha R$ 5.000 por mês. Ele trabalha 40 horas por semana. Isso quer dizer que o valor hora dele, o valor hora dessa pessoa é de R$ 31. E aí se ele te pediu para você automatizar uma tarefa que ele gasta, vamos dizer que ele gasta 7 horas por semana nessa tarefa, tá? Então, todo dia ele trabalha basicamente 1 hora e pouquinho naquela tarefa repetitiva. Então, você vem aqui e automatizou uma tarefa, tá? Que ele gastava 7 horas na semana. Se eu der um Enter aqui, ó, a gente já consegue ter algumas estimativas. Por semana, você está economizando para o chefe que está pagando o salário dele R$ 218. Por mês, você economiza 28 horas. E você economiza para o chefe dele R$ 875 por mês. E no ano, você economiza R$ 10.500. E 336 horas por ano. Então, só com essa planilha aqui, ó, você já consegue fazer muita coisa. Porque é muito fácil a pessoa querer não, cara, eu posso pagar R$ 300. Mas às vezes você está economizando para ela no ano 5 mil, 6 mil, 7 mil reais. Se você não consegue demonstrar claramente de uma forma que a pessoa que é totalmente leiga consiga entender, ela não vai te pagar, cara. Se você tá só chegando e falando, não, vou te cobrar 5 mil reais na automação e você não explica direito, cara, eu não pagaria. Eu não pagaria. Se você não conseguir explicar por que meu problema vale 5 mil reais, eu vou te pagar o mínimo do mínimo, e se você não quiser, eu vou atrás de outro maluco ali que cobra banana, entendeu? Então, o que diferencia uma pessoa é a forma com que ela explica o trabalho dela. Só que não é só isso, né? Claro que se eu colocasse mais coisas aqui, se você tem mais do que uma tarefa, vamos dizer que você automatizou outra tarefa que custa 5 horas por semana, já subiu para 576 horas por ano e 18 mil reais economizados por ano. Ou seja, você precisa ter uma ferramenta como essa aqui
né? Você pode criar ele por conta própria, eu também disponibilizo para os meus alunos, mas basicamente é isso. Você tem que saber calcular o quanto em reais e horas você está economizando para aquela pessoa. E agora vamos falar sobre como que você pode falar o que o cliente precisa ouvir de forma honesta. Como falar o que o cliente precisa ouvir de forma honesta. Bom, o que eu quero dizer com isso aqui? Muitas pessoas técnicas, muitas pessoas que aprendem a programar, ou são pessoas mais técnicas, elas tendem a focar no técnico. Eu vou usar tecnologia X, eu vou usar a biblioteca tal, framework tal, e aí a gente vai usar IA. Cara, a pessoa não entende nada do que você está falando. Na maioria das vezes, ela não sabe o que você está falando. Então, o mais importante para você que está querendo falar com o cliente, para convencer ele a comprar algo de você, ou até mesmo para você vender para o seu chefe que você está trazendo benefício para ele, e assim você quer solicitar um aumento, e eu tenho todo esse processo documentado de como você pode conseguir um aumento, e eu já tive várias pessoas que usaram isso para conseguir aumentos em suas empresas. O mais importante é você explicar como a sua solução irá beneficiar essa pessoa ou empresa. E como que você faz isso? Você vai explicar como a solução reduz erros, como a solução reduz horas de trabalho, lembrando que eu tenho aquela planilha que ajuda muito nisso, como a solução economiza dinheiro, como a solução libera a pessoa para fazer outras tarefas e, finalmente, como a vida dela, de forma geral, né? Resumidamente, de forma geral, como que a vida dela será mais fácil após a implementação da sua automação. Então, basicamente, você deve fugir, tá? Fugir do técnico e focar nos benefícios, tá? Focar nos benefícios que a sua automação trará para a pessoa ou para a empresa. Se você está falando com freelancer, para a pessoa. Se você está falando com a empresa, para a empresa. E aqui, como você pode se posicionar, tá? Como uma referência. Bom, a forma mais rápida de você se posicionar como referência é ter exemplos passados que pode mencionar, e aqui eu estou falando de freelancer, tá? Em uma ligação. E para você ter exemplos, se você está começando agora, o que eu recomendo que você faça? A forma que eu mais recomendo você fazer isso é fazer pelo menos uma automação com custo baixíssimo ou de graça, só para que você tenha aí um depoimento, tá, pessoal? A palavra-chave aqui é para ganhar depoimento. Se a pessoa não estiver disposta a te dar um depoimento, não faça, tá? Porque se você vai fazer de graça, você tem que ter no mínimo depoimento, e o depoimento gera vendas, e com vendas você tem mais depoimentos, e aí você consegue mais clientes que pagam mais, porque você tem mais depoimentos, tá? Então, o fator depoimento é extremamente importante. Se você não consegue, tá? Se você não tem um contato, e aqui onde você faria essa automação seria em empresa de conhecido, quase todo mundo aí tem um conhecido que tem um negócio. E se você não tem, tá? Você poderia buscar em empresa de conhecido de um conhecido. Então você vai, com certeza, conhecer. Você provavelmente conhece alguém que tem uma empresa e você vai literalmente oferecer para fazer um trabalho de graça, cara. Meu, é tipo assim, não faz sentido a empresa não aceitar, né? É muito difícil você não conseguir encontrar pelo menos uma empresa que aceite isso, tá? Eu recomendaria também, tá? Se você quer trabalhar como freelancer, isso que você vai se beneficiar mesmo que você esteja numa empresa contratado, tá? É automatizar algum processo na empresa onde você trabalha. E aqui eu tô falando de você automatizar não somente, tá? Não somente suas tarefas, você pode automatizar tarefas de outros funcionários, tá? Porque é aqui que você realmente vai ganhar escala. Porque imagina, se você foi lá, né? Você tem uma pessoa que ganha, vamos dizer que tem um funcionário que ganha 3 mil reais. E aí você tem vários funcionários que fazem a mesma tarefa, tá? Vários funcionários gastam aí, vamos dizer, 2 horas todo dia para fazer a mesma tarefa e temos pelo menos uns 5 funcionários que fazem isso, tá? Então se nós temos aí 2 horas gastas por dia, vezes 5, vamos supor que eles não trabalham no final de semana, são 10 horas para cada funcionário de tarefa. Se você tem 5 funcionários, continha simples, vezes 5, nós temos 50 horas. Então, se a gente considerar aqui 50 horas de economia, mesmo os funcionários ganhando 3 mil reais ou 2 mil reais que seja, tá? Você ainda teria uma economia total para a empresa de 30 mil reais, cara. É 30 mil reais que você economizou para a empresa. É um valor ridículo, tá? E aí você pode chegar
para você se tornar uma referência, e na hora de você falar para o cliente, você fala, já economizei, aí você vem e pega a referência, 2.400 horas por ano. Eu criei uma automação que economiza 2.400 horas por ano para a empresa e economiza R$30 mil todo mês e economiza R$30 mil por ano para essa empresa com apenas uma automação que eu realizei. Então, para se posicionar como referência, o mais importante, na minha opinião, é isso, ter exemplos passados, tá? Você tem que criar exemplos passados, e se você está começando, tá? O que eu diria, se por algum motivo você realmente tentou fazer isso aqui e não conseguiu, eu realmente quero que você tente isso primeiro, tá? Mas se você realmente tentou e não conseguiu, você pode, tá? E você deve, na verdade, automatizar processos repetitivos que você mesmo tem, tá? E usar isso como exemplo. Claro que ele não vai ter a mesma credibilidade de um trabalho que você fez de forma profissional para uma outra empresa, porém é uma forma de você pelo menos demonstrar que você sabe o que você está falando, tá? E agora, como você faz para vender mais para o mesmo cliente, que é inclusive como eu vejo que os meus alunos têm mais ganhado dinheiro assim, é nessa recorrência, né? Onde eles fazem uma automação, só que quase toda automação que você criar, cara, eu tenho certeza que você vai ter que dar manutenção em algum momento. E muitas pessoas não cobram manutenção, e aí eles perdem essa oportunidade de ter um ganho recorrente, tá? De forma geral, o que eu recomendo? Após vender uma automação, sempre tente fazer o seguinte para ganhar mais. Eu recomendo que você venda uma recorrência, tá? Venda um contrato de suporte, é basicamente uma recorrência, tá? Um valor mensal que você cobra para a pessoa, para que, caso alguma coisa mude na sua automação, você simplesmente corrige ela e continue recebendo todo mês ali, quando for necessário, independente se foi ou não necessário fazer algum tipo de correção na sua automação, tá? Vamos supor que você fez uma automação web e o site mudou a posição do campo, mudou a classe do campo e você tem que corrigir aquela automação. Tendo um contrato de recorrência, você deixa o cliente mais seguro em continuar com você, porque ele sabe que se der algum problema, você vai lá e vai resolver para ele rapidinho, certo? Então isso gera mais segurança para o cliente, gera um valor de recorrência para você, tá? E todo mundo fica feliz. Outra questão é de encontrar tarefas paralelas, tá? Muitas das vezes, se você vai automatizar uma tarefa, depois que você entra na negação, é sempre importante você entender como que funciona o trabalho daquela pessoa. Tanto se você está tentando trabalhar como freelancer, como se você está automatizando processos na sua empresa. Encontrar tarefas paralelas é como se fosse a mina de ouro, né? Você pegou aqui a tarefa 1, mas a tarefa 1 também inclui a tarefa 2, e a tarefa 2 também participa da tarefa 3. Então, assim, você vai basicamente encontrar mais tarefas para você ir somando aqui, né? Outras tarefas que você pode fazer, porque lembrando, quanto mais tarefas você automatizar, maior é o seu retorno, né? Economia de tempo e de valor monetário. Então, basicamente, essas são as maneiras que você pode usar para ganhar aí mais com automações Python, certo? E aí, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, lembrando que eu tenho uma comunidade paga onde eu ensino como fazer todo esse processo e tenho vídeos aqui no canal também, mas se você quiser aprender diretamente comigo, o link vai estar aqui na descrição. E se você gostou dessa aula, deixa aqui embaixo, gostei pra caramba e se inscreva nesse canal. Até a próxima e vamos automatizar tudo!